Olá, business entrando no ar hoje para falar sobre um assunto um pouquinho mais áspero, pero inevitável, para que nós possamos dormir tranquilos, ter uma vida mais calma, não é? Vamos falar sobre economia com o meu querido Reinaldo Caffeo, um economista que a gente já se conhece há muito tempo, que faz uma assessoria muito bacana, que não fala economês, ele fala a sua língua, a língua do povo que está assistindo a gente aqui. Caffeo, muito obrigada pela sua presença. Antes de falar, vamos dar aqui um pequeno currículo dessa fera. Caffeo é doutor pela Unesp de Botucatu, Lajeado, mestre em comunicação pela Unesp de Bauru, com dissertação sobre jornalismo econômico, especialista em engenharia econômica, professor universitário em graduação e também pós-graduação em economia e finanças, delegado do Conselho Regional de Economia, vice-presidente da Associação Comercial, diretor executivo do Grupo Nutri Saúde, comentarista da 94 FM, aliás, eu ouço todos os dias, um beijo pro meu querido Paulo Sérgio Tizoco, e articulista do jornal da cidade de Bauru. Tem tempinho para namorar, de vez em quando? Na verdade, o currículo que é? Na verdade, é um resultado de tudo que você faz. E como nós somos do século passado, nós tudo isso foi feito ao longo desses anos. E, naturalmente, eu às vezes até não gosto muito que fale o currículo, mas eu conheço gente e até compartilho um pouco dessa situação de que são as conquistas, né? Porque são os marcos da sua vida, né? O seu currículo, é o que você estuda. E hoje, até pela manhã, falando com os alunos da faculdade, falaram, uma notícia para vocês, não muito boa, vocês vão ter que estudar o resto da vida, né? Então. E é por aí mesmo. É verdade. Então, quando a gente fala o currículo, fala assim, nossa, esse cara é velho, né? Precisa tomar cuidado para falar o currículo. Puxa, esse cara já está com a idade avançada, né? Lembrando que o Business vai ao ar todos os dias pelo canal 27 da NET, às 10h30 da noite. Perdeu o programa? Corre lá para www.regitvshop.com, que nós também estamos lá. Caffeo, vamos lá então, ó. Nós estamos numa época meio diferente aí, manifestações acontecendo, por conta disso as pessoas acabam se inteirando um pouco mais dos assuntos, inclusive economia. Então vamos lá, PIBinho lá embaixo, né? O PIB que era a expectativa de 2,28 já está para 2,24, inflação em alta, diminuição do consumo, o dólar insuportavelmente em 2,30, 2 e pouco. O que isso significa na mesa da Dona Maria que está assistindo a gente ali agora? Como é que funciona essa malha toda aí? Dá uma geral para a gente. Para a pessoa que está em casa, para cada um de nós, é um alerta. Está dizendo, ó, você tem que ter uma cautela. Vamos pensar na inflação. Inflação de alimentos nos últimos 12 meses bateu a casa de 14%. Há agora uma trégua, né? Quem vai no mercado, como eu, como você, já percebeu que o tomate já não está valendo mais R$ 4,60, já encontra por R$ 1,95. Alguns alimentos já estão em promoção. Agora, a bola da vez é o trigo, né? Porque o Brasil não tem suficiência de trigo, importa, o dólar subiu, e aí é outra consequência. O que o dólar tem a ver comigo? O Brasil importa uma série de produtos. Tanto é verdade que o governo, na semana passada, anunciou a desoneração fiscal de 100 produtos importados para tentar diminuir o preço. E lá na tua casa, quem mais tem problema? Bom, a inflação vem subindo, a inflação do alimento foi alta. E a tua renda? A renda não acompanhou. As categorias estão conseguindo ter um reajuste salarial de 7%, 8%. Então, se ao longo de um ano, para comer, você gasta 14%, a conta não fecha. Mas é só isso? O tal do PIBinho que você falou, qual é a consequência dele? Explica primeiro o que é o PIB. O PIB né? É a medida da riqueza de um país. Tá, o que o país produz? Vamos imaginar que fosse uma empresa. A empresa ela tem uma produção. Quanto ela fatura no mês? R$100 mil. Isso seria então a geração de riqueza dessa empresa. Olha que você soma a geração de riqueza de todas as empresas no país, que é uma maneira de medir o PIB, você dá a produção do país. Qual que é o grande desafio? Que a produção do país num determinado ano cresça mais do que o crescimento da população. Então, se a população crescer 1%, o PIB deveria crescer 4%, 5%. Toda vez que o PIB cresce 5%, 6%, está gerando mais riqueza, tem mais produção, gera mais emprego. Lastro, é real. E as pessoas passam a ter mais renda. O Brasil viveu nesses últimos anos, e principalmente nos últimos 2 anos, quase com pleno emprego, enquanto na Europa a Espanha convive com desemprego de 25%, ou seja, se você somar quem quer trabalhar com quem está trabalhando, de cada 10,
de cada 100, 25 estavam desempregados. No Brasil estava em 5. Mas o PIBinho, carestia, consumidor com menos apetite para consumir, o governo para combater a inflação aumenta os juros, reduz a produção na empresa, o PIB menor, quer dizer, o emprego de alguém que está nos vendo pode estar ameaçado. Pode ser que o empresário que tem demorado para agir na demissão de gente, porque ele demorou para conquistar essa mão de obra, ele treinou essa mão de obra. Tem a questão familiar também, né? Mas antigamente era assim, qualquer crise, manda embora. Hoje não. Como essa mão de obra está sendo lapidada, treinada, o empresário prefere sacrificar a margem de lucro. Então o que ele faz? Eu tenho estoque, vou tentar fazer promoção. Eu tenho produtos em excesso, tenho uma gordurinha na mão de obra, corto hora extra. Até que chega uma hora que ele fala assim, não tem jeito, minhas contas não vão fechar. Então o PIBinho, quer dizer, a geração baixa de riqueza, pode, no extremo, levar uma pessoa que está nos vendo ao desemprego. Ou seja, o desemprego que está em 5% aumenta para 5,8%, já aumentou, pode bater 6%, daqui a pouco bate 6,5%. Esse é o pior cenário. É o pior cenário que o atual momento econômico pode trazer. Por quê? Com a inflação alta, você dá uma driblada. Eu ia comer carne de primeira, eu como carne de segunda, eu substituo por frango. O tomate está caro, eu não como mais tomate. Claro. A alface está cara, outra hortaliça. Enfim, eu me viro. Agora, quando isso chega no emprego, aí a pessoa fica sem renda. Claro. Esse é o pior dos mundos. Então, seria uma combinação muito perversa para a economia brasileira, baixo crescimento, com alta inflação, crescimento de desemprego. Não está acontecendo isso. Então, essa seria até a minha... O negócio está feio do jeito que estão pintando, ou menos? Existem problemas setoriais. Por exemplo, a indústria automotiva, que é o carro-chefe de um grande segmento da sociedade. Essa indústria já está com estoques elevados. O que ela optou? Vai dispensar? Não. Vai diminuir a produção. Como? Trabalha 4 horas, paralisa 2. Mantém a mão de obra lá sem produzir. Para quê? Não adianta você produzir carro e deixar no pátio. Se tem muito carro no pátio, eu tenho que dar um jeito de promover. Qual é a boa notícia para o consumidor que tem um pouquinho de grana? Vai surgir uma promoção de carro daqui a pouco, porque eu tenho que desovar. Só que aquele negócio, se a indústria automotiva dá uma paralisada, diminui a jornada, daqui a pouco dispensa, produz menos, quem que paga isso? Além de nós. Quem fornece pneu para ela, quem fornece aço, quem fornece a direção, quem fornece o acabamento. Quer dizer, você vai numa grande cadeia para trás. Só para citar o setor automotivo. O que vem segurando? Construção civil. Construção civil é uma grande indústria. Então você movimenta a fábrica, o revendedor. Isso por quê? Porque o governo continua oferecendo crédito. Então, objetivamente, ainda não contaminou a economia. Mas por que há uma paralisação em alguns setores? Porque esse consumidor falou, se eu for um pouco além disso, pode ser que eu não aguente pagar. E se vier o desemprego, eu me complico ainda mais. Então eu cheguei num limite de endividamento. E isso cria um ciclo negativo. Porque se o consumidor perde apetite, a empresa tenta vender, não consegue vender, vem naquele efeito que eu acabei de falar. Daqui a pouco vai mexer nesse emprego. Mas a alimentação ainda é o grande vilão da inflação, não? É? Já foi. Eu acho um absurdo que se gasta em supermercado. Já foi. Hoje, né? Ele teve um ciclo de alta, como eu disse, nos últimos 12 meses, na média. Isso que tem que ficar claro também, porque muita gente fala... Eu encontro, às vezes, algumas senhorinhas lá no supermercado, né? Eu faço questão de fazer compra lá para casa, até para acompanhar os preços, eu vou lá com alguma frequência. Seu café. Seu café. Eu ouço você na rádio, mas cebola subiu 100% e o governo fala que a inflação é 1%. Eu falo para ela, a senhora tem razão e o governo tem razão. Porque a inflação, o que é? É uma média de mais de 450 preços. Mas não é uma média aritmética. Eu somo 10% com 20, deu 30, divido por 2 dá 15. Não. Vamos pegar o caso da cebola. Por exemplo, na tua casa você consome quanto de cebola? Umas 4 cebolas por dia. Por dia? É. Turquinha. Não, mas você não sabe quem que mora lá pra você falar isso. Bom. Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. Então tá bom. Eu peguei um exemplo aqui extremado. Não, 3 caras que lutam. Você sabe o que é isso? Eles comem demais. Vamos pegar um exemplo na minha casa. Somos 3 lá em casa, a gente consome talvez umas 4 cebolas por semana. Ave Maria. Por semana.
Vamos lá, vamos dizer que no extremo eu consumo 1 quilo de cebola. 1 quilo de cebola vai dar R$ 1,67, R$ 1. Então isso quer dizer que se a cebola, vamos falar que é R$ 2, até para facilitar a conta. Se a cebola dobrar de preço, a família vai gastar R$ 4. Aí você pergunta, eu pergunto a você, quanto pesa R$ 4 no orçamento de uma família que ganha R$ 1.000, R$ 2.000? Isso aqui. Mas de 4 em 4? Eu sei, o que eu quero dizer é que o peso da cebola, do 100% de aumento, não é ela a causadora da inflação. Sim. O que pode causar a inflação é o aumento da cebola com o aumento da mensalidade escolar. Então, uma família que gasta com uma criança R$ 500 de mensalidade escolar e subir 20% a mensalidade escolar pesa mais do que o dobro da cebola. É o que a gente chama de média ponderada. E as pessoas não conseguem entender isso. Então, com os 450 produtos, o cigarro está com o preço parado. Não gerou inflação. O etanol em Bauru, que era 1,59, caiu para 1,49, vai medir a inflação? Caiu a inflação do etanol. Mas a cebola subiu 100%. E um pelo outro? Vai dar o 1% que o governo divulga, 0,8%. É isso, essa é a mecânica. Então, nesses últimos 12 meses, quem deu o tom da inflação no Brasil foi o setor de alimento. Só que isso tem um limite. E o limite é a própria renda da pessoa. Porque a hora que eu vou no mercado e falo não àquele preço que está mais alto, o dono do supermercado vai chegar para o vendedor dele e falar, eu não consigo mais, não vou comprar mais de você, porque está sobrando o produto aqui, aí o preço cai. Só que aí é substituído por outras pressões. No caso do dólar, que você acabou de mencionar há pouco, vem uma série de produtos importados que são, né, nós não temos autossuficiência. Então, um carro, por exemplo, ele deve ter lá uns 30 países que fornecem produto no mundo todo. Eles, 40% de imposto, né? E por isso que eles chamam de montadora. Ele monta o carro. Só aqui. monta. Então, se esse produto com R$ 2 eu comprava esse produto, agora precisa de R$ 2,30, esses 30 centavos é aumento de custo. Certamente vai ser repassado. Fora o trigo, que você não tem suficiência, o Brasil importa vários insumos importantes, o componente industrial. Enfim, tudo isso vai gerando um ciclo. Então, hoje já não é mais o vilão o alimento, mas nós temos algumas pressões, notadamente pela variação do dólar. Muito bacana. Passaria esse restinho de ano aqui conversando com o café. Eu vou ter que fazer um pequeno intervalo. O Business volta daqui a pouquinho falando sobre o IDHM. Você sabe o que é isso? Então, cresceu 47,5% no Brasil. Isso é bom ou isso é ruim? Vamos saber daqui a pouquinho. Não sai daí, a gente volta já já.